Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nos estúdios NAK Invest. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader, tô no mercado há quase 5 anos, galera. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo, beleza galera? Bom, gente, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os piores investimentos da minha vida, como é que foi, quando foi e o que eu aprendi com eles, tá? Eu tive alguns investimentos muito merdas na minha vida em que, cara, se eu pudesse voltar pra trás e falasse pra mim mesmo, olha, você vai fazer isso, eu ia dar risada, porque eu achava que eu era muito bom, né? Então, engraçado que eu consigo ver isso no gráfico, galera, esse é o pior de tudo. Vou até mostrar aqui pra vocês, as vezes em que eu falhei. Bom, galera, a primeira vez que eu fui falindo, como eu falei, né? Foi em 2018. Foi exatamente aqui, quando o Bitcoin tava mais ou menos a 10 mil dólares aqui, ó. Essa região aqui. Que eu tava alavancado. E a gente foi caindo, né? E basicamente foi rompendo, até bater 6 mil dólares. Com 5.800 eu era liquidado, ó. Onde foi a mínima? Adivinha aonde foi a mínima daquele ano de 2018? 5.793 foi a mínima de 2018. Sim, eu fui esse cara que quase foi liquidado no 5.790, porque a minha liquidação estava 5.800. Aqui foi a primeira vez em que, puta, foi uma merda de trade, tá? E o porquê... Eu vou passar trade por trade, galera, para vocês verem as cagadas que eu fiz e o que eu aprendi com elas, né? Bom, primeiro, galera, quando eu vim aqui, né, eu tava operando nessa região, que já era topo de mercado, né? Se eu tivesse seguido pelo menos os fundamentos básicos aqui, eu saberia que a gente estaria num topo de mercado e que a gente estaria numa tendência de baixa, né? Que a média vermelha está acima da média verde aqui. Bom, então só pelo ponto de vista técnico eu já estou errado de estar comprando aqui, né? O que eu fiz além disso? Me alavanquei. Eu me alavanquei, cara, eu acho que considerável, né? Porque afinal de contas eu quase fali na primeira vez. Fiquei, cara, me estourando totalmente o capital que eu tinha durante esse período, tá? O que eu errei aqui? Primeiro, não tinha stop, né? Eu não tinha uma estratégia com stop definido, uma perda definida. Eu não sabia operar com as médias, então não sabia operar com a tendência nesse período de tempo. Não tinha uma estratégia validada. E outra coisa, eu acho que essa foi o que matou, né? Na época eu pensava em fazer preço médio. Se você não tem uma estratégia que deriva do preço médio, você não tem estratégia nenhuma. Você precisa ter uma estratégia validada com preço médio. Senão, ela não vai funcionar não, querido. Tá? E esse foi o meu principal erro. Tá? Eu fui tentando fazer preço médio, jogando meu preço médio para baixo, até uma hora que acabou o caixa e eu não tinha mais como fazer esse preço médio. O que muitos de vocês eu tenho certeza que já passaram. Tá? Então, 3 lições aqui foi stop, preço médio e falta de técnica validada. Tá? A outra vez, aí sim, essa vez eu estourei, né? Que eu falei que eu me achei gênio aqui. Eu tava shortado aqui no 6K e, porra, eventualmente a gente bateu aqui nos 3 e pouco, né? Eu ganhei um dinheirão aqui nessa queda. Foi quando eu recuperei tudo e voltei para 35 mil reais aqui no vídeo. O que eu fiz de errado aqui? Por mais que tenha sido, né, uma operação vitoriosa. Cara, o meu ego tava na casa do caceta, né? Eu tava achando que eu era Deus aqui e que eu sabia muito mais que o mercado. Obviamente o mercado não ia deixar isso barato, porque eu posso ter ganho aqui, meu, mais de 60%, quase 50% aqui, ó, nessa queda, alavancado, tá? Então, eu fiz um lucro grotesco aqui. E, meu, eu achei que eu era Deus. Eu devia ter parado ali. Então eu acho que o meu principal erro em 2018
foi a falta de preparo psicológico nessa segunda vez, tá? Porque eu deveria ter encaçapado. Eu deveria ter colocado meu ganho no bolso e ter operado com menos. Mas não, né? Eu tinha vindo de uma vitória gigantesca aqui. E foi quando, dia 19 de abril, aqui, ó, um pouco antes, na realidade, ó, quando entrou, abril, dia 19, dia 1 de abril de 2019, eu tava apostando na queda, né? Então, tava apostando na queda do BTC e o BTC explodiu, né? E quando o BTC explodiu, eu tava numa posição alavancada e aí de 35 mil eu fiquei com 1.500. Só que nessa época, pelo menos, aqui eu inverti a mão, né? Eu joguei 50x no 50, 100x no BitMEX na época, que eu operava pelo BitMEX, na posição de compra, para efetivamente recuperar uma parte do que eu tinha perdido. Cheguei a recuperar, mas aqui foi a segunda vez em que eu fali. E aqui basicamente foi a mesma coisa, né? Foi viés, eu acho que o viés principalmente foi o que mais me contagiou, porque na época Guruzão tava falando que ia voltar a cair Bitcoin. Os guruzões aí estavam falando que iam cair para $2.800. Tava todo mundo falando aqui, ó. Tava todo mundo falando que ia para $2.200 e $2.700, né? Então eu ia bater aqui, ó. Esses eram os níveis de compra da galera. E aqui tava todo mundo falando que o Bitcoin ia realmente entrar num fluxo de compra. O Bitcoin nunca chegou nisso, né? Pra que eu fiquei shortando aqui? Pra nada. Justamente por um quesito de viés, um quesito de arrogância mesmo contra o mercado. Aqui foi um período onde que eu não respeitei nada que eu tinha na mão, tá? Não foi nada legal. Depois, né, galera, que eu voltei ali, eu fui fazer mentoria e tal, foi durante todo o período de 2019 ao começo de 2020. Galera, o engraçado foi que durante esse período aqui, né, eu fui acumulando Bitcoin, mas eu acabei migrando pro mercado de Forex, né? Então eu fiquei aí quase que um ano no mercado de Forex e no mercado de Bitcoin. Então, a partir do momento que eu fali aqui, ó, em maio, que eu fui procurar ajuda, né, que foi o meu primeiro mentor, o Cameron, eu fui até mais ou menos aqui, ó, março, maio, em que eu operava também Forex, né? Que inclusive foi aqui, na queda do Covid, que eu mudei, eu acho que totalmente do que eu tinha. Tudo que eu tinha em quesitos de mercado, eu migrei para o Bitcoin. Nesse momento da queda, né, o meu preço médio ficou em $4.200, $4.400. Foi um preço muito bom. Eu peguei literalmente o wick dele. Talvez seja, cara, uma coisa que eu nunca mais vou fazer na vida, mas eu peguei o fundo dele, do Bitcoin. A minha compra foi $4.400, $4.200. Então foi muito boa. Mas durante todo esse período aqui, né, eu fui perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, meio que eu ficava no 0 a 0 ali, né? Porque por mais que eu tava fazendo a mentoria com Cameron, o meu lado psicológico me travava muito, cara. Me travava muito. Eu lembro que eu fazia nessa época, por mais que esse é um negócio interessante, por mais que, cara, todo mundo falasse pra eu não seguir notícia, eu ficava que nem um cracudo ali seguindo notícia. E aquilo me prejudicava e muito, né? Então, cara, esse foi um péssimo período, porque tudo que eu ganhava eu devolvia pro mercado. Então eu sempre ficava no 0 a 0. Aquilo me frustrava, porque por mais que eu sabia que eu não estava mais perdendo dinheiro, eu sabia que eu não estava ganhando dinheiro. Eu ficava meio que no 0 a 0, tinha conta para pagar, não tinha efetivamente uma base muito grande. Então eu ganhava pouquinho, perdia pouquinho, mas assim, o saldo ficava positivo até pouquinho, né? Mas não muito. Mas, cara, realmente foi o que virou a chave, foi conhecer o Storm, né? Então, ao lado psicológico é fundamental, porque, cara, tradear com o Trump, tá? Então, pra galera que nunca soube o que é tradear com o Trump, eu tradeava crude oil na época.
US Oil, aqui, ó. Eu tradeava petróleo na época, nessa época aqui de 2020. Era muito foda. Foi quando a gente teve aqui os barris. A primeira vez que o contrato teve os contratos negativos futuros, né, do petróleo, eu tava lá. Esse é o negócio que eu posso falar. Eu tava lá quando os futuros do petróleo caíram para território negativo. Eu tava lá e eu tava vendo esse mercado no momento em que caiu. Eu lembro que teve um desespero gigantesco, né, na comunidade. Tinha uma galera comprando a 17,7 centavos, 1 centavo o barril, e o bagulho foi para menos $40. E aí a galera teve que pagar pra corretora, né? Então, puta, eu lembro desse negócio que foi um negócio bizarro. Teve um cara que eu lembro que ele chegou a ficar na comunidade, né? Ele chegou a ficar devendo pro banco porque ele foi comprando loucamente. E isso era uma coisa que eu já tinha feito, então eu parei. Naquele momento eu lembro que eu pulei pra trás, ainda bem que eu pulei pra trás, porque senão eu ia estar devendo dinheiro pra corretora, se bobear até hoje. Porque a galera, tava jogando muito alavancado, porque os contratos estavam quase a zero, né? Então, e tradear com o Trump nessa época era muito complicado, né? Então eu tentava tradear através dos twitters dele, sempre dava errado. Isso foi um dos piores também da minha vida, eu acho. E o engraçado cara, o mais legal disso, galera, sendo bem sincero, é que eu olho hoje para um gráfico, seja ele de petróleo, seja ele, cara, do Bitcoin, eu consigo saber momentos em que eu tava na merda. Porque eu lembro do gráfico, sabe? Isso é uma loucura. Eu lembro também do dólar neozelandês cruzado com o dólar americano em 2019. A gente tava nesse canal de baixa aqui, ó, durante esse período inteiro. E a economia neozelandesa também tava parada. Eu já tinha voltado, né? Na época eu tradeava dólar neozelandês porque eu sabia mais ou menos como a economia funcionava, porque eu tinha morado lá, né? E foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi um trade ruim, por mais que hoje olhando, né, com mais experiência, eu nunca teria feito isso, mas eu lembro que eu apostava numa reversão aqui. Momento errado, né? Porque se a gente for analisar bem hoje, cara, aqui era a região de resistência, né? A gente tava contra as médias, tava operando contra a tendência do gráfico. A gente tava com divergência no estocástico, né? Então a gente tá o preço chapado aqui em cima e perdendo momento aqui embaixo, ó, né? Momento de compra. E isso aqui ia cair, e o que eu fiz aqui foi interpretar isso aqui como uma bandeira na época. Eu operava bandeira na época. Então eu achei que isso aqui ia mesmo pra cima. O que não fez, né? O que não aconteceu. Então eu lembro que eu fui estopado. Tive um stop aqui grande aqui, porque o stop deveria estar aqui mais em cima, porque era uma operação no gráfico diário. É engraçado como a gente lembra, cara. Esse vídeo foi realmente muito bom ter gravado. Aqui, ó. Foi por volta de abril aqui, mais ou menos. O stop era pra estar aqui embaixo, cara, no máximo, na operação, alguma coisa assim. E eu botei o stop aqui embaixo, porque eu não queria perder, né? Então, um stop que era pra ser, cara, de 1,5% acabou virando 4,5%, saca? Então, esse foi uma operação também que não foi boa, não foi nem um pouco boa. Mas tudo isso, galera, se a gente for ver hoje, foi falta de preparo, né? Aqui, basicamente, foi falta de técnica, de entender como é que o mercado funciona, né? No mercado de óleo, foi entender, na realidade, como é que o ciclo do óleo funciona. No mercado do Bitcoin, né? Foi entender, foi a falta de entendimento, não só de ciclo de mercado, como que o mercado de cripto funciona, porque aqui a gente estava tendo uma alta demanda de compra. Aqui não era momento para eu ficar vendendo, né? Não era momento nenhum para eu ficar vendendo, a não ser se eu fosse para abrir uma operação de proteção, coisa que eu não fiz, né? Então eu fui fazendo umas cagadas assim meio grandes. Aqui foi, cara, pura molecagem então, de não entender o ciclo.
Aqui foi a alavancagem, né? Fali por conta da alavancagem, recuperei por conta da alavancagem e do viés, do fato de achar que eu era fodão. Aqui foi viés, né? Então segui gente que não deveria. E abriu aqui, que foi a época que eu já tava que eu já tava com o Cameron, que foi quando eu tava fazendo os trades em dólar neozelandês, né? Bom, isso foi foda, mas... Cara, olhando pro gráfico agora, eu vejo que na realidade eu aprendi muito com os meus erros em relação a como olhar o mercado, como interpretar os ciclos do mercado, qual técnica que eu deveria aplicar. Hoje eu tenho uma noção melhor, né? Então, isso foi um negócio muito bom. Por isso, pelo fato, por exemplo, que no momento que a gente tá hoje do Bitcoin, eu não tô falando pra galera ficar extremamente pessimista, não. Assim, tem muita gente falando, gritando venda, mas eu não acho que seria um quesito venda, eu acho que seria um quesito precaução, porque tá numa área de compra, né? Uma área de demanda, como eu falei para vocês, bem parecida com o que a gente teve lá em 2018. Então, é uma questão de entender o mercado, entender o ciclo do mercado, tá? Eu acho que isso aí é fundamental para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, porque isso tudo destrava a cabeça do investidor de risco, né? Você tá no mercado, é você jogar com as emoções. E se vocês podem ver, né, a gente analisar o vídeo de hoje, cara, basicamente, o meu maior problema foi emocional, não foi técnico. Meu problema foi emocional. Apliquei as técnicas erradas? Apliquei. No momento errado? Também apliquei. Só que o emocional, que foi o que fez com que, por exemplo, eu perdesse muito mais dinheiro no Forex, perdesse muito mais dinheiro tradando óleo, porque eu era impulsionado pelo efeito manada, impulsionado pelo efeito do Trump. Na parte do Bitcoin ali em 2018, 2019 era a mesma coisa, então eu era enviesado por conta dos gurus de mercado. E tudo isso você consegue consertar se você tiver preparo, tá? Então, galera, é por isso que inclusive dia 14/9, já anota aí, já deixa anotado, 14/9 eu vou estar fazendo uma imersão do investidor de risco consistente, que é uma aula totalmente gratuita e online, para destravar a mentalidade da galera nesse período que a gente tá? Porque a mudança começa agora, não começa no mercado de alta, começa agora, tá? Então, galera, dia 14/9 às 7 horas da noite, precisa se inscrever, não é um conteúdo aberto, tá? Mas é de graça, conteúdo online gratuito, tem que se inscrever, o link tá aqui embaixo, tá? Para vocês se inscreverem para a imersão, beleza? Então eu espero vocês lá, galera. Dia 14/9 às 7 horas da noite a gente vai discutir sobre todos esses temas que fizeram eu me fuder aí em 2018, 2019, para vocês não cometerem os mesmos erros. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui nos estúdios, no Ark Invest. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.